Se você seguir esses 3 pilares, cara, eu não conheço nenhum assinante meu que não me mande agradecimento depois de 5 anos seguindo esses 3 pilares. Que o Brasil hoje está precisando de dinheiro o tempo todo para conseguir se refinanciar. Se em algum momento o mercado não tiver confiança que ele vai receber esse dinheiro de volta, cara, se você seguir esses 3 pilares, cara, eu não conheço nenhum assinante meu que não me mande, agradecimento depois de 5 anos seguindo esses 3 pilares, tá. Então vamos lá, primeiro deles, é que você precisa fazer aportes mensais. Eu agora falo até aportes recorrentes. Uhum. Por quê? Porque hoje em dia tem um monte de gente que trabalha ganhando por semana, ganhando por corrida, ganhando por dia, ganhando por enfim, né, tem autônomo pra caramba. Mas vamos pensar no cara que recebe um salário, você tem que ter um aporte mensal. Quer dizer, você tem que estar com a tua vida equacionada a ponto de que você gaste menos do que você ganha, né, porque você não pode criar moeda igual o governo, então você tem que gastar menos do que você ganha. Enfim, se você quiser gastar mais, tu vai ter que trabalhar mais. Ou você vai ter que enfim, estudar mais, enfim, né, se capacitar, era essa a palavra, para você conseguir aumentar o teu ganho por hora. Aí você não tem que trabalhar mais, você trabalha melhor, com mais qualidade, com mais eficiência. Então, a primeira coisa é essa. A segunda é você reinvestir os dividendos que você recebe, Uhum. né. "Ah, mas eu só invisto em imóvel próprio". Cara, você vai pegar o teu aluguel e vai reinvestir. Você não vai gastar todo o aluguel. É a mesma coisa, entendeu? "Ah, eu ganho R$ 2.000 de uma sala comercial que eu alugo". Cara, você vai investir 1.000 e você vai gastar 1.000. E assim por diante, entendeu? Se você não tiver no período de retirada ainda, "Poxa, eu sou novo ainda estou trabalhando, não preciso retirar". Cara, reinveste tudo, vai subir mais rápido. E assim por diante. Então quer dizer, uma pessoa que está no início da vida dela, que tem uma carteira de, sei lá, 10.000, 20.000, está aportando R$ 1.000, por exemplo, cara, em 1 ano, só de aporte, ela dobra o valor dela. Com o reinvestimento, vai mais ainda. Então a Uhum. pessoa no início ela tem capacidade de ir dobrando a carteira dela. E o terceiro aí sim, você tem que escolher bons ativos. Não adianta você ir na conversinha do cara: "Ih, agora essa cripto aqui tá boa", aí pega, bota o dinheiro todo do mês naquela cripto e a cripto vai a zero. Aí depois você fala assim: "Ih, esse fundo aqui tá bom", ou aquela ação lá tá ótima, olha, subiu 1000% no último mês. Aí tu vai lá, bota o dinheiro, a ação cai, aí você perde dinheiro. Aí a mesma coisa, aí você perde o dinheiro em outra. Quer dizer, não está adiantando nada. Você está gastando menos do que ganha, você está reinvestindo, mas não está adiantando nada, porque você está perdendo dinheiro, você não está escolhendo bons ativos. Então, pensa bem, se você pensar, aportes recorrentes, consistentes, mensais ou não, mas consistentes, reinvestimento dos dividendos e escolha de bons ativos, os 2 primeiros só depende de você. Só depende da tua disciplina, né. Você gastar menos do que você ganha, tá, não tô colocando aqui a pessoa que, poxa, é miserável, que ganha o Bolsa Família, eu acho que não é o público, tá. Essa aí, obviamente não depende dela gastar menos do que ganha, tá. Desculpa se você se sentiu incomodado com alguma coisa com relação a isso, tá pensando dessa forma. Mas o a pessoa, ela tem lá o gastar menos do que ganha, depende dela. O dinheiro que entra na tua conta via dividendos, via rendimento, etc., também reinvestir depende de você. Você uma vez por mês volta lá no teu computador, no teu home broker da tua corretora, que pode ser qualquer uma, e você pega o aporte, pega o rendimento e você reinveste. É tão bom quando chega a hora, quando cai, e aí você vão às compras. É Isso, maravilhoso essa hora. isso. Nessa hora todo mundo tem medo. E aí, e o outro é escolher bons ativos. Aí esse você precisa de um profissional. Quer dizer, 2/3 do problema você resolve com a tua disciplina. Uhum. Se você não escolher um bom profissional, se você não escolher ninguém e você quiser seguir por você, cara, compra os maiores fundos e as maiores ações. Pronto, melhor. Aí você vai comprar Petrobras, Vale e tal, a chance dessas empresas quebrarem é menor, entendeu? Você economiza o profissional, mas, cara, você investe em alguma coisa muito grande, que vai talvez crescer um pouco menos, mas vai te dar consistência. Funciona também.
E desde quando você acha que é importante já começar a diversificar em renda fixa, renda variável? A renda variável, quando eu estou falando renda variável, eu estou falando de ação, fundo imobiliário e ações no exterior. É é uma classe de investimento que você não pode ter a necessidade de sacar. Quer dizer, você não pode fazer um investimento, aí chegou no final do ano: "Ih, agora deu um problema no cano aqui de casa, eu vou ter que quebrar tudo, depois emassar, chamar uma pessoa, não sei o quê, vou ter que vender minhas ações". Você investiu errado. Você não tinha condição de investir naquilo. "Ih, perdi meu emprego, vou ter que vender minhas ações". Investiu errado. "Ai, fiquei doente, agora eu vou ter que fazer um monte de exame, não sei o quê, vou ter que sacar e vender minhas ações". Investiu errado de novo. Então, o que que eu falo normalmente? A pessoa, ela começa a vida dela, a primeira coisa que ela precisa fazer é uma reserva para essas eventualidades, né. As pessoas gostam de ficar falando: 6 meses do salário, 12 meses de salário. Eu não gosto de botar em meses de salário. Pensa nas eventualidades que podem acontecer e quanto elas custariam. Esse dinheiro tem que estar em liquidez imediata. Você não tem que se preocupar com o valor que eles vão render. Você não tem que estar preocupado se esse dinheiro vai estar no CDB do Itaú ou do banco sei lá qual, que pode ter risco de dar problema e entrar em liquidação judicial igual o Banco Master, né. Esse é um dinheiro que você tem que ter disponível em um banco forte, etcétera. Banco forte é Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Safra, enfim, BTG, são bancos grandes, tá. Eh, mas não é apenas pela reserva, é porque nesse período você também começa a criar a tua mentalidade. Porque são 3 pilares, é aportes consistentes, reinvestimento dos rendimentos e escolha de bons ativos. Essa fase inicial que você monta a tua reserva, você está em aportes consistentes. Você está testando se você consegue por um ano aportar todos os meses, entendeu? Porque tem gente que chega assim e fala: consegui janeiro, fevereiro, março, agora abril complicou, abril foi difícil, abril eu não conseguia. Aí maio, pô, maio eu vi ali, pô, estava em promoção, não consegui também. Mas junho eu consegui. Essa pessoa não tem aporte de consistência, essa pessoa, ela não deveria ter uma alocação grande em bolsa, porque ela vai ter algum problema. Ela tem muitos meses que ela já fica ali na conta do chá, Uhum. entendeu? E às vezes acontece com a gente, né. Eu outro dia tive, contato com um assinante meu que ele acabou perdendo o emprego, diminuiu a renda e etcétera, e eu recomendei para ele reduzir a exposição em bolsa naquele momento, não fazia sentido ele ter tanta exposição assim em bolsa, né, porque ele está num período que ele não consegue fazer aporte, que eventualmente ele precisa resgatar a renda, qualquer eventualidade que ele tiver, ele vai ter que, né, passar por uma situação mais difícil. Ou mesmo se acontecer um crescimento aí da guerra Estados Unidos e Irã, ou se as eleições mesmo, como você citou no início, der alguma situação que cai a bolsa 30, 40%. Imagina no período que ele perdeu a renda, ele perde patrimônio também, né, não faz sentido. Então, a pessoa não é que ela tenha um perfil de risco. Eu sou muito propenso ao risco, eu sou muito avesso ao risco. Não, a condição que você está naquele momento, ela te induz a ser mais propenso ao risco ou mais avesso ao risco. Boa. Então, pensa nesse período da reserva de emergência como a tua mentalidade está sendo formada. Você conseguiu passar pelo passo 1 dos aportes consistentes. No assunto de fundo imobiliário, você acredita que de fato os fundos imobiliários eles protegem contra a inflação? Eles são mais para quem está no momento de viver de renda, ali já na casa dos 60? Você acredita que existe potencial de crescimento patrimonial ou é mais nas ações assim? Os fundos imobiliários, investindo em imóveis dessa forma, fundos grandes, diversificados, tá? Não adianta Uhum. pegar, aquele fundo tal, aconteceu isso, tá? Esses fundos, eles têm um potencial, tá, de conseguir corrigir a inflação. Agora,
o que a gente vê às vezes é que, por exemplo, a gestora ela acaba fazendo uma emissão Uhum. em que o, a própria gestão acaba ganhando um pouco mais, ela acaba crescendo o tamanho do fundo, então a taxa de administração dela acaba subindo, porque é 1% do portfólio do fundo. E o cotista acaba tendo o mesmo patamar de rendimento, porque ela investe agora em ativos que dão um rendimento um pouco menor. E aí, quando chega na média, aumenta o valor do aluguel dos outros, e aí, na média, você fica com um valor igual. Tá? Então, existe um pessoal hoje que acredita que fundos imobiliários não são bons ou que eles não têm a sua função. Tá? Qual é a minha visão sobre isso? Tá? Eu não coloco apenas os gestores como parte do problema. Eu coloco a legislação também. Hoje a legislação de fundos imobiliários, ela admite a isenção de imposto de renda para pessoa física, desde que ela tenha menos de 10% do fundo, que todo mundo aqui vai ter, tá? E desde que tenha mais do que 100 cotistas, que esses fundos que eu falei, eles vão ter, tem muito mais. Tem alguns que têm 300 mil, 400 mil e etc. Agora, o que acontece? Dentro dessa legislação, você tem que distribuir 95% do resultado caixa. Hum. E distribuindo 95% do resultado caixa, sobra 5% para você, enfim, fazer melhoria no imóvel, você juntar dinheiro para comprar outro imóvel e etc. Então, é humanamente impossível para o gestor distribuir essa quantidade toda de dinheiro e ainda conseguir crescer o fundo, né? Então, o crescimento em si do fundo, ele precisaria vir via valorização dos imóveis que tem ali no portfólio e com a venda deles, né, com a alienação deles, tá? E aí a gente vê as gestoras que acabam se diferenciando, tá? Agora, o que acontece? Vamos imaginar um investidor que não saiba analisar esses fundos imobiliários. Além de procurar uma pessoa especializada, o que a pessoa ela deveria fazer com o investimento dela, se ela tiver já no período de buscar essa renda? Você entendeu já que o fundo está distribuindo 95% e que ele não pode distribuir menos do que isso. Então você mesmo faz um reinvestimento no fundo. Por exemplo, você saca metade da renda que você recebe e você reinveste naquele fundo comprando mais cotas dele. Qual é o efeito para você? O efeito para você é que no outro mês você vai receber um pouco mais de rendimento. Se você ficar fazendo isso um mês só, não vai mudar nada. Se você fizer isso a vida inteira, você vai ver o tal do efeito dos juros compostos que você viu no livro lá, que mudou a tua vida com 22 anos. Entendeu? Uhum. Como é que você enxerga a importância da dolarização no patrimônio? Qual percentual assim? Tem gente que bota 15, tem gente que bota até muito mais. Como é que você... Não falo nem de dolarização, mas patrimônio internacional, assim, fora das garras do governo brasileiro. Você vai ver que tudo que eu falo aqui é baseado em estudos, tá? Então, da outra vez que a gente abriu ali a carteira plena para venda, a gente pegou um estudo e que a pessoa, né, ele fez o cálculo de qual é o custo médio de produtos dolarizados de uma família brasileira, tá? E ali chegou em um valor entre 16% e 22%. O que significa isso? Cara, significa gasto com alimentação, por exemplo, parte dos gastos com alimentação são produtos dolarizados, né? A tua gasolina que você anda no carro é um produto dolarizado. Tudo que a gente consome, 16% tem ali alguma coisa Parte é dolarizado, porque aí dolarizado. dentro desse Sei que era estudo, mais, interessante. entre 16 e 22, né, porque aí depende Ah, sim. da faixa de renda que a pessoa tá. Então, porque vamos imaginar que, por exemplo, uma empresa brasileira, ela produz alguma coisa, o custo todo que tem de imposto, de pessoal, de aluguel, enfim, todo esse gasto, ele é em moeda corrente, né, ele não seria dolarizado.
Uhum. Então, por isso que o valor dá menor. Então, é por isso que a gente costuma colocar um valor mais ou menos em relação a isso. Aí, o que que acaba acontecendo, né? Por exemplo, no produto renda total, que é um produto mais genérico, a gente estipula lá o percentual, é isso. Na carteira plena, a pessoa pode chegar e falar assim: mas sabe o que que é? É que eu tenho uma filha que vai fazer 18 anos daqui a 6 anos e ela quer estudar nos Estados Unidos, aí tu vai aumentar o percentual. É que sabe o que que é? Eu pretendo morar em Portugal daqui a 15 anos. Aí você muda o percentual do exterior também, Uhum. entendeu? E até pessoas que têm 100% dolarizado. Porque são pessoas que, enfim, vão ano que vem para o exterior. Não faz sentido você ter nada no Brasil. Você acredita que nos próximos 5, 10, 20, 30 anos, o Brasil corre algum risco de acontecer uma crise tipo Argentina, em relação ao valor do real contra o dólar, do dólar ir para 100, 1.000? Você acha que existe algum risco, de uma crise que faça o câmbio disparar assim? Os cenários dentro do mercado financeiro, eles mudam muito rápido, tá? O que que eu quero dizer com isso? O mercado financeiro, ele é um mercado baseado em confiança. Até mesmo a nossa moeda é uma moeda baseada em confiança. Em 1971 acabou o padrão ouro, né, o lastro do ouro nas moedas que são emitidas. Então hoje, por exemplo, quando você pega uma nota de real ou quando você tem um dinheiro na tua conta corrente, no final das contas você tem confiança que o governo brasileiro tem aquele dinheiro para pagar e para fechar essa conta toda. Uhum, Porque não existe nenhum ativo tangível que garanta aquela emissão daquela moeda. Não existe um ouro, não existe um petróleo, não existe nada disso, né? E isso é em todo o mundo, né? Nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim, não existe nenhum lugar que existe que tenha o padrão ouro nesse momento, ou padrão qualquer tipo de metal aí que seja precioso. Dito isso, a gente tem um mercado que é baseado na confiança, tanto na moeda, país contra pessoas, quanto país contra investidores também. Então hoje, o Brasil ele tem uma dívida pública, e eu estava estudando hoje ainda sobre isso, 8,8 trilhões fechou o mês de fevereiro, é o último dado que saiu. Essa dívida pública, ela tem pela última PAF, né, que é o programa que faz essa atualização da dívida, no final desse ano pode chegar entre 9,7 e 10,3 trilhões. Eu falei trilhões, né? 8,8 trilhões. Porque às vezes trilhões. eu falo bilhões, porque é um número muito grande. Mas é trilhões mesmo. Então o Brasil, esse ano, deve chegar em 10 trilhões. O Brasil gasta hoje, nos últimos 12 meses, ele gastou mais de 1 trilhão com juros. Tá? E hoje a dívida do Brasil ela está se aproximando dos 80% do PIB. Uhum. O que que isso tudo significa? Não são apenas números. Significa que o Brasil hoje está precisando de dinheiro o tempo todo para conseguir se refinanciar. Tá? O último dado que eu vi é que o Brasil em um ano precisava de uns 4 trilhões de reais para se refinanciar. Se em algum momento o mercado não tiver confiança que ele vai receber esse dinheiro de volta e o Brasil não conseguir captar nem mesmo se subir as taxas, que é o que está acontecendo hoje. A pessoa investe na renda fixa e acha maravilhoso, está dando 15%. Claro, porque o governo está com mais risco, logo ele precisa se refinanciar mais caro. Se ele Uhum. tivesse com uma dívida menor e precisasse se refinanciar mais barato, ele iria ter uma taxa menor e, por consequência, todas as outras empresas teriam taxas menores também. Então, se a gente tem esse cenário hoje do Brasil não conseguir se refinanciar porque não tem confiança, cara, esse cenário remoto vira possível às vezes em questão de dias, entendeu? Uhum. Então, a coisa mais importante que a gente tem no sistema capitalista é a confiança, no final das contas. Então, hoje a gente tem um Banco Central que é independente, que faz a política monetária, isso é muito bom, e a gente tem um governo que acaba tendo uma política fiscal de gastos mais elevados, fora do arcabouço fiscal, sempre tirando alguma coisinha ali, que acaba virando dívida também, e isso acaba sendo ruim
e isso mina a confiança do mercado. E aí a gente tem as eleições desse ano, que vai ser um grande diferencial, como sempre é, mas não é um empecilho se A ou B ganhar para você investir, tá? Isso é importante deixar claro. Eu acho que você leu meu pensamento, porque era justamente a pergunta que eu ia fazer agora sobre esse é o ano de eleições. Você acredita que para o investidor, independente do tamanho dele, você acha que, pô, se esse cara aqui ganhar ou se esse lado vencer, se esse aqui perder, tu acha que no final um favorece, para o investidor, um é melhor que o outro, ou no final não muda muita coisa, porque no final a pessoa que tem que fazer por ela própria? Para o grande investidor é melhor um lado, entendeu? Como é que tá a tua visão sobre, questão política, assim? E o que que vai mudar também, assim? O que a pessoa ela deve pensar sempre é tentar sair do meio, né? Ela sempre tentar olhar a questão de fora. Então, na hora que você olha de fora, como investidor, e todo mundo me escreve no e-mail que é um investidor de longo prazo. Ah, não, eu vou investir por 20 anos, 30 anos. Mas você acha que agora vai ser bom por causa dessa eleição? Percebe que não faz sentido essa pergunta? Porque se você vai ser um investidor de 20, 30 anos, cara, o que que importa essa primeira eleição, né? O que eu gosto de falar sempre é o seguinte: se você vai investir por 40 anos, 50, até você morrer, por exemplo, né, porque é o que deve acontecer, você vai passar provavelmente por umas 3 ou 4 crises que o teu dinheiro vai cair 50, 60%, não importa o motivo que vai ser, tá? Vai acontecer por qualquer motivo. Não necessariamente um motivo eleitoral, o último foi pandemia, quer dizer, não tinha nada a ver com eleição. E, cara, provavelmente em 40, 50 anos vai ter metade de governos que vão ser mais gastões e metade de governos que vão ser mais austeros, tá? A ordem deles não influencia muito, não faz muita diferença. Você manter aquela disciplina dos 3 pilares é mais importante. No Uhum. final das contas é isso. Só que as pessoas não gostam de falar isso, porque isso não vende, cara. Entendeu? Porque você fazer a mesma coisa o tempo todo não vende. Você ser igual uma árvore não vende, porque quem faz sempre a mesma coisa é uma árvore. Ela pega a luz do sol, pega a coisa da terra, aí vai, segue no caule, aí sai umas plantinhas. Chega na outra primavera, sai flor, e na outra primavera sai flor, e no outono cai, e você fica fazendo isso. Você ter essa disciplina é mais importante. Só que isso não gera corretagem para corretora, não gera taxa para B3, não gera dinheiro para o cara, não gera uma necessidade de dependência com relação ao teu influencer. Cara, imagina que maravilha seria se eu sempre tivesse uma aposta maravilhosa para amanhã. Todo mundo ia depender de mim, ia ser impressionante, todo mundo ia querer saber o que eu acho, mas seria falso. Entendeu? No final das contas, o que importa mais é você ter essa disciplina, tá? E vou mais além, tá? Eu mesmo já fiz um estudo em um vídeo meu do YouTube, que eu peguei uma ação que sobe assim, que nem uma linha reta, maravilhosa, sobe o tempo todo, tá? E peguei uma outra que caiu, 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 caiu e depois só voltou para o ponto normal. Quer dizer, se você parar e olhar o gráfico das duas, aquela primeira que sobe em linha reta, ela ganhou muito mais do que a outra. Porque a outra teve rendimento zero. Ela não mudou nada. Agora, se a pessoa investiu R$ 1.000 em cada uma delas, qual das duas a pessoa ganhou mais dinheiro? Que no final das contas eu espero que você esteja preocupado em ganhar mais dinheiro e não ter a maior rentabilidade, né? Quem ganhou mais dinheiro foi o que investiu na segunda. Porque na hora que você compra uma ação a R$ 10, R$ 1.000, você compra 100 ações. Se essa ação cai para R$ 1, agora você pode comprar 1.000 ações. Uhum. Depois você vai comprando 1.000 ações por 10 anos. E no último ano ela sobe de volta para R$ 10. O cara vê o gráfico e fala assim, pô, a rentabilidade é zero. Você imagina que você juntou uma grana absurda comprando 10 anos daquela ação a R$ 1 e no final, cara, ela valorizou 1000%, aquele dinheiro todo que você fez. Uma situação maravilhosa,
talvez seja a situação que mais você vai fazer dinheiro na bolsa. E com a ação que não subiu nada. A outra você foi comprando cada vez mais caro, cada vez mais caro, cada vez mais caro. Quer dizer, R$ 1.000 deu cada vez menos ações, tá? Uhum. Então eu foco muito na construção de patrimônio. Eu queria até, eu acho que está chegando no final, eu queria até falar a frase que eu uso como lema, que é a forma que a gente usa, a nossa metodologia de investimento. Eu falo que construir leva tempo. Veja que eu não falo que ganhar dinheiro leva tempo. Eu não falo que você ter uma vida confortável leva tempo, eu falo que construir, porque no final das contas, você fazer isso tudo que eu estou falando, você está construindo patrimônio. Você está crescendo de forma consistente, você está crescendo aos poucos. Você não está acertando uma tacada de mestre. Uma construção denota que começou de baixo e que foi acontecendo aos poucos. Você não consegue começar pelo último andar e descer para o térreo na hora que você Uhum. constrói. Então é dessa forma que a pessoa deveria entender os investimentos, como uma construção.